querido Pai, que haja, Senhor, um ambiente, Rei da Glória, em que a Tua palavra, Senhor, encontre espaço e que possa, Senhor, produzir no poderoso nome de Jesus. Aqui oramos. Amém. Começaram a trabalho conceitual sobre o que seria resolução teologicamente, ou trabalhando na fonte daquilo que é a razoabilidade da resolução de Jesus em termos de lógica, evidência histórica, aquilo que é a nossa crença da resolução. E acredito que nos últimos 4 anos começamos a discutir sobre as implicações direita e prática da resolução na nossa vida, na comunidade. E no domingo passado, nós falamos um pouquinho sobre isso também, sobre as implicações da resolução nas relações humanas, como a resolução é o começo da restauração das relações que foram afetadas profundamente por causa do pecado. Porque no pecado há também uma consequência que é social, ou então sociológica, em que o homem se torna adversário do outro homem. Aquela famosa frase que o homem se tornou o lobo do próprio homem, o perseguidor, o caçador do outro homem. E a gente passou a ver na história que ideologias que nos colocam em disputas, passamos a ver lutas eficazes, passamos a ver briga entre sexo, machos e homens e mulheres, e uma série de coisas. A gente falou que a resolução é Deus começando a restaurar as relações, não apenas de Deus com o homem, mas também entre os homens. E falamos sobre o conceito alegre, que é o conceito do novo chamamento de uns aos outros. E comentamos que em um mundo como o nosso, de individualismo, de relações superficiais, de relações líquidas, Jesus da ressurreição estava nos chamando a pertencer a um povo que vive uns aos outros, que vive aquilo que é mutualidade, comunhão, convivência, e então caminharmos em amarmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros, tendo paz uns com os outros e buscando sempre o bem uns dos outros. Nós queremos hoje dar sequência a esse assunto, partindo do pressuposto que é unidade, que é comunhão. Então, quero falar com vocês sobre ressurreição e o viver conforme é digno da nossa vocação. E aqui a ideia é de pensarmos em relações ainda, é de pensarmos na forma como devemos dar uns com os outros. E o meu fundamento hoje é pensar convosco sobre como, embora a gente saiba que devemos caminhar de forma de uns aos outros, com alelo, existem os desafios de fazer o quê? De colocar em prática isso. É bonito ouvir sobre amar uns aos outros. É bonito, é até encantador ouvir sobre edificar uns aos outros. É uma maravilha ouvir dizer que devemos buscar a paz uns com os outros e buscar o bem sempre uns dos outros. Isso é espetacular, é encantador, como vimos na semana passada, a partir de Colossenses, e as 5 menções que o texto daquele livro faz a alelo em termos de convívio, mutualidade e a busca um dos outros,
em que todos juntos estamos caminhando em direção a pensar no outro, amar o outro, edificar o outro, fazer o bem ao outro e buscar aquilo que é a paz uns com os outros. Agora, para viver isso, existem desafios, existem barreiras, existem complexidades. E Paulo aqui está nos mostrando algo que nos levará a perceber esses desafios, mas ele nos chama, nos convoca a nos esforçarmos, a não permitir que os desafios nos impeçam de viver uns aos outros. E para que a gente consiga então ver isso, Paulo vai nos mostrar aqui alguns caminhos que eu quero pensar com nós. Efésios capítulo 4 é o capítulo de uma espécie de transição. Porque no capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo está teologizando, está apresentando doutrinas cristãs. Está apresentando o que? A redenção que é em Cristo, a salvação que é no Senhor. O capítulo 12 é um capítulo sobre, por exemplo, a graça de Deus que nos alcança. E então, no capítulo 3, Paulo termina com um aspecto de convocação, a oração e a adoração, ou então uma doxologia. No capítulo 4, Paulo vai começar, no capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6 são os capítulos da prática. São os capítulos em que Paulo vai transicionar da teorização, daquilo que é a fundamentação doutrinária, fundamentação bíblica, fundamentação teológica, e agora vai começar a chamar, a convocar a igreja ao quê? À prática, diante daquilo que eles ouviram. O versículo 1 é o versículo do capítulo 4, que o apóstolo está fazendo um apelo, uma convocação. E é interessante que Paulo, sendo apóstolo, sendo pastor, sendo uma autoridade, ele começa o seu apelo de forma humilde. Ele diz: rogo-vos. Paulo tinha autoridade simplesmente para ordenar, simplesmente para deliberar, declarar em termos de mandamento, mas ele faz em torno de apelo humilde. Rogo-vos, pois eu. E para reforçar a sua humildade, ele vai apresentar-nos para ninguém se encontrar. Como é que ele estava? Onde é que ele estava? Versículo 1, a parte sequencial. Preso do Senhor. Rogo-vos eu, o preso no Senhor. Paulo está mostrando o que? Sua liderança, conduzida por humildade, embora muitas vezes nós podemos ver a Paulo, em outros textos, usando a sua autoridade para apenas deliberar, ordenar, mas aqui ele está convocando o povo, apelando o povo de forma humilde. Ele reforça o estado, ou então sua humildade, apresentando o fato de que ele está preso. Ele é preso no Senhor. Ele é alguém que está numa situação humilhante, complexa, e ele está ali. E isso, para mim, como pastor, é muito interessante, porque me leva a perceber o quanto a direção, a liderança precisa sempre lidar com esse equilíbrio na forma como vai lidar com as pessoas. Algumas vezes o pastor deve ser firme em termos de deliberar, orientar, mas outras vezes tem que ser alguém que pede, que solicita, que roga, que trata as coisas com aquela permissividade, quase que, puxa, não usa porque é a autoridade que você tem como pastor para dizer, é isso, acabou. Não! Paulo mostra aqui que o líder, muitas vezes, ele precisa lidar com as situações de forma não apenas convicta, mas também maleável, também simples, também... Agora, qual é o apelo que Paulo faz? Ele diz: rogo-vos, eu, o preso, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Paulo está lá, apelando à igreja de Éfeso a viver. A palavra andar aqui é viver. Geralmente, nós também, para você encontrar andai é viver. Vivam
conforme é digno. Digno do que é? Digno da vocação em que vocês foram chamados. E quando lemos o capítulo 4, versículo 2, ou versículo 1 aqui, nós encontramos andar conforme a dignidade da nossa vocação. Paulo, no versículo 2, não explica que vocação é essa. Andar conforme como é digno, de acordo à vocação que foram chamados. Que vocação é essa que Paulo aqui se refere? Como cristãos, nós sabemos que nós somos chamados para muitas coisas. Nós somos chamados, por exemplo, para comunhão com Deus. Nós somos vocacionados alguns para ministérios, vocacionados para servir em muitas questões. Mas quando lemos Efésios capítulo 4, Paulo fala da vocação, o que é essa vocação, não no versículo 2. No 2, ele menciona que fomos vocacionados e devemos andar como é digno da vocação que nos foi dada. No versículo 4, ele vai apresentar que vocação é esta, quando ele vai colocar o elemento esperança no item vocação. No versículo 4, ele menciona que há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança, para a qual fomos vocacionados. Aqui então Paulo está mostrando qual é a vocação que ele menciona no versículo 2. A vocação que Paulo menciona aqui é a vocação para a esperança. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente percebe que outros autores bíblicos e em outras partes da Escritura, Paulo também menciona isso. Em Hebreus 1, versículo 18, por exemplo, ele menciona o quanto fomos vocacionados para participar da esperança, da glória do reino futuro. Quando lemos, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3, versículo 13, versículo 12, Paulo menciona a mesma coisa, que nós somos vocacionados para a esperança. Já Pedro, no capítulo 3, no versículo número 13, ele vai mencionar o fato de que nós, os cristãos, fomos vocacionados para participar de um reino glorioso e futuro, portanto, esperança. O mesmo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, versículo 14, menciona algo parecido. Nós fizemos o quê? Não estamos caminhando como quem já resolveu tudo antes, deixamos para trás ficar, fazemos o quê? Prosseguimos para o quê? Para o prêmio da soberana vocação. A ideia aqui é que os cristãos são vocacionados para alguma coisa. E qual é a ideia? É a vocação, chamamento, convocação para participar de uma esperança gloriosa. E aqui é um contraponto ao homem mundano, ao homem que não participou da ressurreição, que olha para o mundo, para a realidade e vive como? Sem esperança. Ele caminha por aqui, ele vive aqui e vive apenas o aqui e o agora e não consegue vislumbrar, perceber, enxergar no além o que? A esperança. Nós cristãos somos vocacionados ao quê? A participar de uma esperança gloriosa, que é a esperança do quê? Do reino futuro, do reino que virá, desse reino que foi inaugurado com a ressurreição e brevemente vai ser o quê? Consumado. Portanto, Paulo diz o quê? Essa esperança pela qual nós somos vocacionados, que nos faz enxergar a vida, a realidade, na perspectiva de que as coisas não terminarão em tragédia, em dores e em males, mas em um reino glorioso, em um reino majestoso, em um reino extraordinário. Essa esperança, que no caso é futura, mas é esperança, ela não pode ficar apenas no futuro. Quem é vocacionado para ela, diz Paulo, precisa viver como é digno de quem foi vocacionado.
digamos, vocês que foram vocacionados para a esperança gloriosa, de futuro glorioso, da nova Jerusalém, de ter um corpo glorificado, de estar com o Senhor eternamente para todo sempre e participar desta glória. Vocês devem fazer o quê? Perceber que esperançar tem implicação no presente. A esperança que vos foi convocada a participar dela não pode se resumir em será, virá. Deve ter o quê? O elemento implicação no aqui e agora. É por causa disso que o cristianismo não é a religião que a gente está querendo fugir para o céu. Não, a crença na ressurreição, na nova Jerusalém, não é uma fuga da realidade. A forma que a gente consegue olhar para o futuro com esperança de participar de um reino glorioso, de uma vida gloriosa, que nos faz poder esperançar, tem implicação no aqui e no agora, como eu caminho aqui e como eu vivo aqui. Em outros textos, como Pedro, como Filipenses, como Colossenses, ali nós encontramos como vivem aqueles que foram convocados para a esperança. Agora, Paulo, aqui em Efésios, apresenta a sua perspectiva de quais são as implicações da esperança na vida presente daqueles que foram convocados para ele. Aqueles que foram convocados para participar da esperança deste reino que será consumado, desta nova Jerusalém, a partir de Paulo em Éfesos, tem aqui algumas coisas interessantes. Talvez um dia a gente trabalhe nos outros livros como essa esperança e as implicações dela na vida presente a partir de Pedro, a partir de Colossenses, a partir de Filipenses. Hoje aqui é a partir de quem? De Efésios. Paulo diz no versículo de número 2: por causa da esperança que vocês foram convocados, vivam como se espera. Vivam como é esperado de quem participa, de quem foi vocacionado a ela. E a pergunta é: o que se espera de vocês aqui e agora, no caminhar aqui e agora, como quem acredita, como quem foi chamado, como quem experimentará, como quem consegue vislumbrar a glória do futuro? Paulo diz: vivam em humildade, vivam em mansidão e vivam que? Vivam em longanimidade, ou então paciência. E depois diz Paulo: suportem-se uns aos outros em amor. As implicações de viver aqui agora como quem participa da esperança futura, como gente vocacionada a ela, é o quê? É vivermos em humildade, em mansidão, em paciência e suportarmos uns aos outros em amor. E aqui entra o alerta, né? Uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros em amor. Ora, pastor, o que esse negócio aqui tem a ver com igreja, com comunidade? Tem a ver com aquilo que o nosso mundo hoje. Sabe qual é a tendência do mundo? Principalmente já no ambiente ocidentalizado, que tenderá a chegar aqui também entre nós. As pessoas têm preferência por pets. No contexto europeu, por exemplo, há famílias que preferem ter cachorros ou gatos do que ter filhos. Em outros contextos, como o Brasil, também é lembrar, pessoas que preferem, na sua vida, incluir animais de estimação do que se permitir relacionar com outras pessoas, do que incluir gente na sua vida. E por quê? Quais são os fundamentos, as razões que essas pessoas, essa visão do mundo, essa visão da realidade, justifica, aprendendo a justificar, é a violência. É porque o animal de estimação não me julga.
não vai me tratar com julgamento em termos de aparência, em termos das emoções, em termos de comportamento. O animal de estimação é meu amiguinho, está ali comigo e acabou. Outra razão é porque os animais de estimações são, em certa medida, fáceis de serem domados. É só adestrá-lo, é só orientá-lo, que ele não vai dar trabalho como daria alguém, como daria uma pessoa. Os animais de estimações também tendem a ser mais leais, muitas vezes, que os homens, os seres humanos. Portanto, homens traem no casamento, mulheres traem no casamento, homens traem nas relações de amizade, amigos podem nos destratar, enquanto a nova estimação não vai te trair. Enquanto você estiver ali leal a ele, tende a ser leal a ele. Essa é a tendência do mundo. As pessoas preferirem animais de estimação do que outras pessoas. E tem gente que, por exemplo, deixou a herança dele para o animal de estimação. Tem uma senhora que eu ouvi, assim na televisão, ela tinha uma filha de 1 aninho e pouquinho, que já andava, e ela foi comprar um negócio para o seu cachorrinho de 5 mil reais, 1 milhão de kwanza, que é para o animal dormir. E naquele dia, ela estava andando com a filha e com a sua cachorrinha. A filha andando a pé até o carro e a cachorrinha estava no carrinho de empurrar. Então, quando a criança queria subir no carrinho do cachorrinho, a tia disse: a tua irmãzinha é uma criança, você já consegue andar. Essa é a tendência, você pode achar assim meio que louco, mas é a tendência do mundo. Porque as pessoas estão cada vez mais indisponíveis a relações profundas. E por quê? Porque relações profundas representam o quê? Muitas vezes desconforto. Lidar com alguém que eu não vou conseguir transformar a minha imagem em semelhança. E essa é uma das tentações no casamento. No casamento, se deixar, nós estamos o tempo todo tentando transformar o nosso parceiro na nossa imagem e semelhança. E nós queremos cada vez mais o quê? Amigos que só falam, que só fazem, que caminham conosco, como? Em termos de concordâncias. Sim, existe um nível que se não há concordância, não tem como realizar. Eu não posso ser amigo de um herege. Não existe isso. Agora, discordar em alguma coisa é normal, mas o nosso mundo caminha para o quê? Caminha para a cultura de que eu regimento para mim apenas quem está 100% alinhado comigo. Por quê? Para que não tenha algum possível confronto, um possível desgastes, não existe possível estresse. Mas mesmo aqueles que concordam comigo em tirar para 100%, eu terei o quê? Momentos, desafios com eles. Por quê? Porque o ser humano erra. O ser humano fala quando não deveria, se cala quando não deveria. O ser humano cala quando deve falar e fala quando deve calar. O ser humano, às vezes, querendo acertar, ele erra. O ser humano, às vezes, fazendo o que é certo, ele erra. Portanto, a gente está envolvida num contexto e tudo tem a nos levar a fazer o quê? A nos afastarmos, a vivermos por nós mesmos. Vou dormir, vou trabalhar, vou comer, tenho aqui minha vida, vou ter um cachorrinho e está muito bem, obrigado. Há uma tendência, aqui talvez em Angola não chegou, mas no Brasil é famoso Red Pill. Red Pill são os homens que tratam os homens e querem levar a serem homens músculos, para brutos, e que tendem a dizer o seguinte: é preferível você ficar solteiro. Porque mulher dá trabalho, mulher vai gastar uma série de coisas com você. E ainda, se você brincar, você faz tudo por ela e ela se perde por ali. Isso é tendência do nosso contexto. E do mundo, ainda não é agora. E também tem o quê? As mulheres. Eu sou autônoma, eu não preciso de ninguém, porque eu me dou conta da minha vida, eu não tenho de ter nada aqui, eu sou quem eu sou. Então vem Paulo. E quero que eu conheça o nosso mundo com as loucuras.
Ele diz: vocês que foram vocacionados para a esperança do reino glorioso que vai se consumar, devem andar conforme a dignidade de quem tem esperança. Andamos todos em humildade, em mansidão, em longanimidade, paciência e suportarmos uns. Olham que as 3 virtudes que Paulo menciona não são virtudes que têm a ver apenas conosco. São virtudes que têm elementos comunitários. São virtudes que têm a ver com o quê? Com outras pessoas. A pessoa que é humilde não é humilde para si. O manso, a mansidão não é mansidão para ele. E a longanimidade ou paciência não tem a ver também apenas com você. Tem a ver com o quê? Tem a ver com outras pessoas. Portanto, Paulo está mostrando que aqueles que participam e foram convocados para a esperança, primeiro devem entender que eles não foram chamados para caminhar sozinhos, isolados, centrados em si. Devem fazer o quê? Ter uma vida comunitária. Devem pertencer a outras pessoas. Devem estar envolvidos com outras pessoas. E agora é nessa caminhada com outras pessoas que a gente descobre o quê? Defeitos. A gente descobre o quê? Que tem gente que tem complexidade. Que tem gente que se vê como melhor do que os outros, que tem gente que se vê bem baixinho, e eu estou aqui nesse meio. O que é que eu faço? O caminho é: você precisa ter humildade. A ideia de humildade aqui tem a ver com servir os outros e tem a ver com olhar para o outro e não tratá-lo como se fosse inferior a você. Em um mundo como o nosso, em que tudo gira em torno de nós, e que é melhor ter um cachorrinho que eu posso mudar, que eu posso determinar, que eu posso apenas fazer o que eu quiser, chegar nas semelhanças. O Senhor te chama a mostrar para esse mundo que na ressurreição de Jesus nós somos vocacionados a participar da esperança futura. E quem participa da esperança futura precisa viver aqui de uma forma que seja digna daquilo que ele crê, daquilo que ele vai participar, em termos de esperança. E como é que é isso? É caminhar em humildade. É ter a capacidade de olhar para as outras pessoas e querer servi-las, e ter a capacidade de olhar para outras pessoas e não pensar de você mais do que você realmente é. É não lidar com o outro como se você fosse superior, fosse melhor, e então pode olhar para o outro de baixo para cima. O caminho bíblico é o caminho do quê? Da revelação das relações, ao ponto de quem participará daquilo que é a glória futura, aqui no presente, ele lida com o outro em que dimensão? Em dimensão da unidade. E vocês sabem, a tendência do nosso mundo é a do quê? É a tendência de olharmos para as pessoas como sendo inferiores a nós, a partir daquilo que nós sabemos, nós temos, nós podemos, nós conhecemos o estado social, e daí eu olho para o outro e eu olho com algum desprezo, porque eu sei que eu sou melhor, que eu sei mais. Eu tenho muito mais poder, eu tenho mais recursos, eu tenho mais prestígio, eu tenho mais fama. E Paulo diz: não, vocês que foram vocacionados para a esperança gloriosa não podem lidar uns com os outros com base no que tem, no que pode, no que sabe, no que ganha e onde mora. Vocês devem lidar uns com os outros com humildade. A nossa relação nesse mundo de desrelações é marcada por quê? Por humildade. E aqui é o ponto, aqui é a competição nessa igreja. Qual é a competição? A competição é de quem é mais humilde. Esquece de quem ganha mais, quem fala melhor. É de quem é mais humilde. É de quem sabe mais, pode mais. Mas você fala: cara, você é quem? Eu sou o
alguém que foi vocacionado para participar da esperança do reino glorioso que vem. E aqui e agora, caminho como? Em humildade. Eu sei mais, eu posso mais, sou mais famoso, eu tenho mais. Mas a minha relação contigo é de quê? É de humildade. A igreja é um lugar que não deveria fazer. Não, é um lugar de humildade. Você é quem? Eu sou alguém que foi vocacionado para participar da esperança gloriosa, desse reino que virá. Mas enquanto não vier, eu preciso caminhar como é digno de quem pertence a essa vocação. O quê? Damos juntos com os olhos, com você sabe mais, fala mais por quê? Você deu mais que todo mundo na contribuição. Mas é como? Nesse nosso mundo, quem dá mais? Tem mais, tem um direito. Eu sei que não. Aqueles que participam da vocação, da esperança gloriosa, eles lidam com os outros. Sabendo mais, como se não soubesse. Entendendo mais, como se não soubesse. Vendo mais, como se não soubesse. Sendo um pensamento, como se não fosse. Mas por quê? Porque é isso que espera. E quem de fato foi vocacionado para a esperança da glória futura. Diz mais Paulo: sejam mansos. Tem a ver com doçura, tem a ver com gentileza, tem a ver com tratamento gracioso. E aqui dá um ponto: mansidão não é algo que eu faço, que eu sou por mim mesmo. É por quem? É pelo outro. O outro algumas vezes vai me desafiar. E aqui deve me dizer: quem tem filho sabe. Filho desafia a tua mansidão. Filho desafia a tua mansidão. Filho desafia a tua gentileza, a tua graciosidade. Não, o Senhor nos chama a fazer o quê? Se a gente faz parte da convocação do Senhor, dessa esperança, a gente precisa aprender a ser manso, a lidar com os outros com graça, com gentileza. Esse nosso mundo é o mundo da brutalidade. E homens são confundidos com o quê? Com ser brutos. Não, o verdadeiro homem é manso. O homem de verdade, a luz da Escritura, conforme Cristo, é manso, é dócil, é gentil. Não estou aqui a falar que o homem tem de ser afeminado. É sobre docilidade, é sobre gentileza, é sobre trato gracioso. Neste nosso mundo de pessoas que nos desafiam, tem caído no nosso mundo, dos que não táxi. Não temos que aprender a lidar com o outro com gentileza, com doçura. Porque nós não somos daqueles que vivem aqui sem esperança. Nós fomos vocacionados a participar da esperança gloriosa da nova Jerusalém em Cristo. E, portanto, quem é vocacionado para isso tem de viver como se espera, como é digno de quem parte da nação. Como? Doçura, gentileza, bondade. E aqui diria, essa doçura, essa gentileza, essa bondade, ela é reflexo da forma como nós fomos tratados. Irmãos, quem experimenta a cruz de Cristo precisa refletir a todos de Cristo. Quem experimenta a cruz de Cristo precisa viver de forma cruciforme, moldado pela cruz. Quem experimenta a doçura, a mansidão de Jesus, a forma como o Senhor nos tratou, precisa experimentar o quê? Precisa viver o quê? Isso, doçura. Então, como é que eu sei alguém cristão? Olha como ele está vivendo. Olha para como ele luta para os outros. Olha para o quê? Para a sua mansidão. E é isso que o Senhor nos chama a fazermos o quê? A caminharmos em unidade, em comunhão com o povo de Deus.
Agora, como é que a gente mantém a comunhão num mundo como o nosso? Vivendo em mansidão. Diz mais Paulo, sejam pacientes. Como é que é ser paciente com você mesmo? Não isso, paciente, tem a ver com quem? Tem a ver com o outro. Sabe o que quer dizer o quê? Conviver, unidade, caminhar juntos, significa que você vai já com gente que vai te provocar o futuro. Esbarrar o pescoço dele. Pessoa que você fala, não vai por aqui, vai. Não mexe aqui, mexe. Não é assim. E qual é o caminho? O mundo diz que não quero mais. O caminho é, seja paciente. O que é paciente? Paciente é aquele que demora a auxiliar. É aquele que demora a reagir. Aqui é o quê? Tomou, levou. Aqui é o quê? Toma lá, dá. Aqui é o quê? Toca o Chico, toca em Francisco. Agora, aqueles que fazem parte do povo de Deus, aqueles que foram vocacionados para a experiência gloriosa, são chamados a fazer o quê? A lutar para manter a unidade. E como é que a gente mantém? Por meio da paciência. Por meio de ver o irmão a fazer o que não deveria. Eu já falei, ele está ali errando. E você está ali. Como Deus me segura, Jesus me segura. Isso é com os filhos, às vezes é com o esposo, uma esposa, é com o irmão na igreja. E aqui Paulo fala que a igreja é uma cara para a igreja, mas que se aplica a todos os níveis de relações possíveis. Sim, por que muita gente prefere animar do que gente? Porque animal falou, vai ali, ele vai, senta, come. Gente não. Gente vai, ela vai, não sei, modo assim, quando vai, já quer ajudar. Vai. Mas por que vai? Ai, pelo amor de Deus, sempre. Mas por que o filho só obedeça? Mas não existe obedecer sem questionar com uma terra de 5 anos. Não existe obedecer. E o que pior não é rebeldia, ele entendeu o que é. Mas por quê? Por que é aqui? E é uma série de questões. Filho, o pai vai dar aula agora, eu sei, não vai, meu filho. Mas o pai dá aula, ele quer vir também dar aula. Não, é só o pai dar aula, filho. Tem que ter paciência. Vai ter que aprender a segurar. É nesse contexto que o Senhor nos chama a conviver, a construir relações, a caminhar juntos, a manter unidade. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para comunhão, para convívio, para relações. Entretanto, relações, unidade, não significa relações fáceis. Não significa vai ser água ou açúcar. Amai-vos uns aos outros. Servi-vos uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros. Buscai o bem uns dos outros. Fazei o bem uns aos outros. Isso é bem lindo. Agora, no chão de fábrica, o outro é alguém que... Oh, meu Deus. O outro é o outro. E como é que eu lido com o outro? Como é que eu vou conseguir construir esse conviver, essa comunhão, essa unidade com o outro que fala como deveria? Puxa, quem mandou mensagem errada do jeito que não deveria? Quem falou alguma coisa sobre mim que não deveria? Que lá no trabalho ferre desfaz contra mim. Que lá na própria igreja, eu entrar, me recebeu uma outra e o outro com todas as formas possíveis. Agora, como é que eu faço isso? Como é que eu busco o bem de alguém que me fez mal? Como é que eu busco a paz com alguém que é inimizade? Como é que eu edifico quem só quer destruir? A palavra é ter o quê? Paciência. Porque sem ela não será possível. Aqueles que foram vocacionados para ver o futuro precisam viver com paciência. Vem então para o final do texto. Suportai-vos uns aos outros. Ok? Na igreja,
pastor, às vezes parece que eu sou muito romano. Acho que estou a romantizar muitas coisas. Sim, tem mesmo o lado romântico da coisa. Mas tem também o lado pesado, o lado desafiador. Só se vê o que é romântico se estivermos dispostos a suportar aquilo que é desafiador, que é suportar Jesus, é levar as cargas uns dos outros. E suportar aqui não tem a ver com ajudar alguém com coisa. Tem a ver mesmo com suportar o outro que é chato. Suportar a outra que é difícil. Eu nasci assim, eu não cresci assim, eu penso mesmo assim e mesmo assim. Suportar o outro é o outro que discorda, sem fundamento. Ela quer discordar, mas fundamento tem condição, tudo tem fundamento. É suportar o outro. Suportar o outro. Tem uma casa dentro daquele irmão que tem condições de contribuir, não contribui, e como é que não contribui? Porque igreja é esse lugar. Gente que tem um pouquinho de liberdade, assim, até quando ele pode contribuir e não contribui. Mas na hora de comer, ele toma de todo mundo. E você sabe que ele não contribui. E aqui é para quem tem muitas coisas. Quem tem muitas coisas é suportar os outros. Suportar os outros é aquele que você tem uma função para fazer. E de repente desaparece. E de repente, meu Deus, é o Lázaro. Oh, Lázaro, é quem calaniza no trabalho dos homens, Lázaro. Ah, sou eu, mas estava onde dos amigos. E estava lá sozinho. O Lázaro foi comprar o hospital, foi comprar sei lá o que, encontrou a maçã que me ajudou, e de repente o Daniel também apareceu e estava lá. Ah, vocês estão na lista com quem, Lázaro? Ah, a cozinha está. E chegaram por lá, é suportar uns aos outros. A comunidade de Deus nos chama a construir de unidade de muito profunda, não a comunidade que você vai dizer, hoje como nos amamos. Nos amamos, mas isso não tem ali só doçura, tem também a parte amarga que desafia. E gente de Deus tem que entender isso. A fé, ele é doce, mas tem agora. Não pode vender onde? Isso é o café todo. A igreja é esse lugar em que a gente tem de aceitar de forma completa as questões perfeitas e imperfeitas. Na dimensão humana da igreja, nós temos ali gentes caóticas que lidam mal com o dinheiro, lidam mal com a família, lidam mal com o marido, lidam mal com o esposo, e você vai ter que instruir, orientar, amar, servir, mas mesmo caminhando, fala nada. É suportar pessoas. É para isso que o Senhor chama. Igreja é esse lugar em que nós somos chamados a nos suportarmos uns aos outros. Agora, a pergunta é: por que a gente faz isso? Por que a gente deveria suportar uns aos outros em amor? Vem então você pelo 4. Em que Paulo, a gente fez aí, Paulo vai falar que devemos fazer tudo isso para continuar o quê? A unidade. O mesmo o quê? Da paz. Concede, vai fazer tudo para conservar da paz, aquilo que une vocês na união e há no Espírito de Deus. Vejam algo interessante. Pode assim, façam tudo, se esforcem, se esforcem. Sabe o que é o que? Não é moleza, não é conversinho, não é. Não, é esforço. É esforço mútuo. O que ele está a falar para todos nós, então, para toda a comunidade ali, se esforcem, porque se espera de cada um daqueles que pertencem ao povo de Deus e foram convocados para a esperança futura, é que cada um se esforce a fazer o quê? A conservar o quê? A união, a unidade
entre nós, a conservar essa vida comunitária de mutualidade, de serviço junto, de amar um ao outro, de caminharmos juntos, de estarmos unidos no Cristo, essa vida de estarmos profundamente enraizados. Não se faz sem esforço, não se faz sem disposição de amar segundo a Bíblia. Não se faz sem disposição de dedicar-se o máximo possível para ver as coisas acontecerem. E isso a gente faz como? Promovendo paz. No que depender de mim, não vai ter guerra, não vai ter briga, vai ter paz. Então, do verso 4 até o 6, Paulo vai nos apresentar por que deve lutar para conservar essa união, essa comunhão com humildade, mansidão, paciência e suportar o nosso irmão. Ele vai dizer, porque há um só corpo, há um só Espírito. Ele vai dizer, mas há uma só esperança para o qual Deus vos vocacionou. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age no meio de todos e está em todos. Sabe por que nós deveríamos lutar para sermos um, para não permitir que nada nos impede de olhar em comunhão? Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Diz Paulo, há um sabor, a igreja, há um Espírito, o Espírito Santo, há uma esperança, a vocação futura da eternidade. Diz Paulo, há um só batismo, há uma só fé, há um só Cristo. Entende, Jesus? Há um só Pai. Não importa quem você é, se estamos em Cristo, o Pai é nosso. E é por estarmos unidos no Pai que eu tenho que suportar. Por estarmos unidos, sermos filhos do mesmo Pai, que eu devo fazer o quê? Ter paciência contigo, lidar contigo com humildade e com mansidão, porque há um só Pai. Elas são Jesus. O Pai é nosso. Você pode ser rico e pobre. Estamos em Cristo? O Pai é nosso. Você pode ser alto e eu baixinho. Estamos em Cristo? O Pai é nosso. Você pode ser intelectual e eu nem saber nem condições. Estamos em Cristo? O Pai é nosso. Você pode morar no Talatona e eu em Cazenga. Estamos em Cristo? O Pai é nosso. Você pode estudar na melhor escola de Angola e eu talvez nem tenha lugar para estudar. Nós estamos em Cristo. O Pai é nosso. Portanto, somos irmãos. Diz mais Paulo. Há uma só esperança. Digamos, a glória reservada no futuro. Esse reino futurístico é só um. Vamos ir na mesma cidade. Moraremos no mesmo contexto. Estaremos eternamente com Deus Pai para todo sempre. Portanto, você deverá fazer o quê? Entender que aquilo que nos une tem a ver com o quê? Com sermos filhos do mesmo Pai, sermos membros do mesmo corpo, sermos vocacionados para a mesma esperança. Há só um único Espírito que nos selou enquanto povo de Deus. E enquanto aqui estivermos, há uma só fé, é a mesma crença, é a mesma doutrina, o mesmo conceito doutrinário. O que me une a vocês é maior do que qualquer coisa, o meu conforto, o meu bem-estar. Portanto, por sermos filhos do mesmo Pai, a mesma doutrina, o mesmo céu, o mesmo Espírito, somos um e, portanto, estamos unidos em tudo isso. E isso é maior do que eu olhar para ti e falar, poxa, esse irmão, meu Deus. Eu dou momento com um abraço, porque eu sei, somos filhos mesmo. Já viu aquela famosa frase? Família é família.
com todos os seus problemas. Você vê, é aqui, pelo amor de Deus, nunca se fala. Depois chega o momento. Quem que vai falar? A família. Tem os desafios, tem os encontros. Assim é que eu vou dizer no contexto da igreja. O lugar em que há desencontros, em que há desafios. Mas o caminho bíblico não é o caminho do nosso mundo. Pessoas que não querem relações com outras, porque são insuportáveis, porque são arrogantes, porque são pessoas que traem o caminho bíblico e o caminho de dizer eu devo participar da unidade, da comunhão com os santos. Eu preciso me esforçar para que eu participe daqueles que estão a promover a comunhão, a irmandade, a unidade no corpo de Cristo. Eu devo ser daqueles que estão se dedicando para participar deste trabalho que unifica o povo de Deus. As relações, as amizades, o caminhar junto, o servir uns aos outros, o amar uns aos outros, o edificar uns aos outros, o ter paz uns com os outros, o buscar o bem uns dos outros, vai exigir de mim e de você, sabe o quê? Humildade, mansidão, paciência e disposição de se provar uns aos outros e disposição a ter um esforço para que haja paz entre nós. Porque há um só Deus, há um só Espírito, há um só corpo, há uma só fé, há um só batismo, há uma só esperança. No fim do dia, o caminho é sejamos um, vivamos em unidade. Ser igreja não é culto, igreja não é culto, igreja são as paredes. É esse povo que está em união, que vive essa mutualidade de amor, de edificação. É esse povo que se compromete a promover o conviver, todo mundo comprometido com promover, com amar, com servir, com auxiliar, com ver o outro. Aqui está falando, esse é o ideal. Mas às vezes vai ter quem? Vai ter aquela cabeça ou aquela cabeça dura. Que sabe que todo mundo tem de fazer uns aos outros. É todo mundo fazendo. Mandou mensagem, também manda. Serviu, é todos vão aqui. Mas temos para você, você faz, ele espera e faça. É do mesmo isso. Você vai fazer o quê? Vai ter que fazer o quê? Paciente com ele, manso com ele, suportar ele. Por quê? Porque ele chegará o dia que vai entender. Até que entenda o caminho o quê? Humildade, mansidão, paciência e disposição de suportar em como o pastor nos confessa. Entendeu? Para contar esse irmão aqui, esse irmão. É isso. Igreja de gente que tem desencontro, mas que não tem uma coisa. O que nos une é maior. É as coisas que nos o que nos une, o que nos faz estar juntos, é caminhando, é maior do que outra coisa. Você não imaginar. E quando eu estou eu faço o quê? Eu andar profundamente. Eu andar com humildade. Eu sou melhor do que ele. Eu sou maior do que ele. Ele é meu irmão. Ele é alguém que faz parte da vocação fé dele. Ele faz parte do mesmo pai que ele é parte da mesma doutrina que ele é parte da mesma fé, do mesmo batismo, do mesmo Senhor. Eu lhes falo, o mesmo Senhor é o que dizemos, porque Deus está em todos, Ele ensinou a todos, e Ele age por meio de todos e está em todos. Portanto, na igreja,
o pastor, depois de pastor, ele é sendo como todos vocês. Jesus foi o Senhor de todos. Portanto, eu não olho para o irmão que está frágil como melhor que ele. Eu e ele somos Senhor, servos do nosso Senhor. E esse Senhor age por meio de todos. De mim e de vocês também. Sabe qual é a razão que nós vamos nivelar todos? Não tem especial. Não tem ninguém. Não tem ninguém que esse melhor ao outro. Se o pastor não é melhor do que vocês, o pastor eu servo com vocês. E servo de Cristo. Deus faz o quê? Age por meio também de todos. E Deus age em esse lugar. E que há um Senhor que é Cristo. E somos todos servos de Cristo. A igreja é o lugar em que Deus age por meio de todos. E Deus age em todos. Sabe o que é isso? Somos todos nivelados. E estamos todos liberados. Devemos todos dar uns com os outros com humildade, com mansidão, com paciência e suportamos uns dos outros. Então o pastor erra, os irmãos também falham, e para com isso é humildade, é mansidão, é paciência, é nos suportarmos uns. Agora, eu não estou aqui a dizer que a gente deve promover unidade e comunhão com aquilo que não é central, com aquilo principal. Então, Paulo vai dizer: há um só Deus, há um só Senhor, há um só Cristo, há uma só fé, há uma só esperança, há um só batismo. Paulo está aqui apresentando o que? Deus, doutrina, o reino. Então, não há possibilidade de eu dizer que é um só Deus, um eu e um TJ. Porque nós queremos um Deus diferente. O meu Deus é outro Deus. Só não sou Deus comigo. Então, não sou Deus entre ele e o profeta. Não há. Então, nós queremos que eu tenha, por exemplo, comunhão. Não. Meu problema é o irmão que crê naquilo que está aqui. Porque o que nos une é isso aqui. Sem isso aqui, não. Sem isso aqui, de você por quatro até vocês, não há possibilidade de união. Porque as trevas não convivem, não se misturam com quem? Com luz. Onde há trevas, tem luz. Nós somos luz. A comunhão aqui é entre os lá e luz. E com aqueles que são das trevas, não há essa possibilidade. Agora, e como é que é entendido por aquele que não é crente? Mas também é Deus, ele é nosso profeta. A gente lida com ele, com humildade, com velocidade, com segurança, porque você tem que mostrar para ele aquilo que pertence, o reino futuro, que vai crescer. Agora, ao profeta, a gente denuncia, a gente expõe seus males, a gente demonstra que ele não é cristão, mas não há comunhão em termos de laço e profeta. Hoje estou falando da igreja local. A igreja local é o lugar em que nós somos chamados a colocar em prática aquilo que sabemos que é bonito no Senhor. E o desafio é: puxa, está tendo edificação, está tendo amor, está tendo busca de Deus com o valor. Não esqueça, por trás aprender humildade, mansidão, paciência e disposição de suportar uns. Esses são os elementos que temos de buscar uma dedicação a colocar em prática, se estivermos dispostos a viver uns aos outros. Sem isso, nós não vamos conseguir. Não conseguimos. Sem isso, não existe igreja. Sem uns aos outros, não existe igreja. E sem humildade, sem mansidão, sem paciência, sem suportar os outros, não existe uns aos outros.
E agora? Agora entender que para ser igreja tem que ter um dos outros. E para ter um dos outros tem que ter o quê? A humildade, mansidão, a ciência e se for um dos outros. E como que não vão conseguir se portar? Não esqueça. Há um só Deus. Há um só Cristo. Há um só Espírito. Há uma esperança da vocação. Há um só batismo. É isso que tem que fazer o quê? É isso que possibilita eu me esforçar a ter o quê? A reunião uns. 4, 6. Que é só Deus que nos une e leva a me esforçar. E eu me esforço, e desse esforço eu verei o quê? Uns aos outros. E então poderemos de fato caminhar nesse mundo de individualismo, de isolamento, de abandono das pessoas. Veremos uma comunidade em que há amor uns pelos outros, edificação uns aos outros, buscar o bem uns dos outros, e vemos o que? Vemos a paz uns com os outros. É isso que nós devemos construir, é isso que Jesus, ao ressuscitar, está fazendo, e é isso que nós precisamos para esse mundo. Nós não estamos mais em guerra. E quando nos vemos em abertos, vemos cultivar virtudes que fomentam o comover o trabalho. Meu querido, que mostrar para o teu irmão que o teu irmão caminhar por onde deveria não te afasta da igreja. Que o teu irmão falar com o próprio não deveria, que a tua irmã responder como não deveria, não te faz querer se afastar. Que isso te leve a cultivar humildade, mansidão, paciência e disposição a suportar o teu irmão. Isso é ser igreja. E portanto, nessa igreja, se vocês ainda não tiveram essa experiência, se preparem para terem desencontros. Essa igreja não é perfeita, porque ela tem a dimensão divina e humana. Na dimensão humana, vocês darão com pessoas que vão emprestar vosso dinheiro e não vão pagar. Que vai desaparecer. E vai ficar bom. E qual é o caminho? Pega o teu dinheiro, perde, busca o teu dinheiro na tua corrente. Mas você vai perceber que vai desaparecer. E nesse lugar você vai lugar com pessoas que você vai falar com ele com mansidão, com temperança, que ele vai subir. Eu falei também, o que aconteceu? Dependendo. Eu vou olhar para pessoas que vão ser desleais para vocês. Entendeu? Você vai olhar para as pessoas que poderão falar com respeito e de forma que não deveria. Qual é o caminho? O caminho é de comunicar com o irmão? Não. O caminho é de levar o teu irmão e falar com ele. Não ouviu? É lá outros irmãos e falar com ele. Não ouviu? Voltar para a igreja. Se ele não querer mudar, temos que mudar. Agora, até isso, vai ter o quê? Paciência. Humildade. Sem isso, não existe igreja. Agora, a igreja é o lugar. E tudo isso pode acontecer. Tá bom? Ou só quer cantar? Tá bom? Ou só quer contribuir com o caminho de igreja são para essas pessoas. E pessoas que exigem humildade, mansidão, paciência e disposição. Eu vou dizer, eu já te agradecer, mais do que agradecer, ou então vendo um pouco agradecer, se prepare para praticar paciência, humildade, mansidão e disposição para uns aos outros. Disposição de fazer dele uma vocação de trabalho. E esse alguém pode ser uma pessoa, outra pessoa. Disposição de responder a outros. Então,
isso. Essa é a forma de viver digno da adoração. Essa é a forma de viver digno. Dentro da esperança que nos convoca. Agora isso, Deus fala com você bom. Deus fala com você bonitinha. Não, irmão, não humilde. Isso aqui você faz com Deus. Convide-nos a perder. Pedir-lhe que você é colocar isso aqui é oração. É mal que Deus me dá. Que Deus me faz. Deus me faz. Deus me move. Deus me faz um tipo de jeito. Deus me faz um tipo de jeito. Peço por Cristo. Sim, pedir. Estamos pedindo depois. Mas devemos centralizar o tipo de jeito que nós estamos. A minha mensagem é o Senhor. E o Senhor nos capacitará. À medida que vai buscando viver isso. Se não for pelo Senhor, não será possível. Se não for pelo Espírito Santo nos capacitar, nos livrar, trabalhar em nós. Você poderá começar com boa vontade. Chegará um momento que a boa vontade não vai voltar. Sabe por quê? Porque é o tipo de gente que apenas necessitar. É o tipo de gente que experimenta um milagre sobre a coisa. Porque o tipo de coisa que vão chamar de burro. Igreja, tem que se portarmos uns. Choramos. E depois de chorar, estamos prontos para mais um passo. E às vezes, em direção a algo parecido, embora possa. Mas isso aqui é uma escola. Isso aqui é uma igreja. E o tipo de igreja que nós queremos construir, em relações, em proximidade, de se abrir para pessoas, demanda isso. Leiam o que Paulo escreveu. Paulo fala de Alexandre de Ouro, Alexandre, o jogador sobre o mundo. Isso mesmo. Outros nomes que ele fala de gente que isso. Não é Deus de Paulo. E Paulo passa por isso. Não é Deus de Jesus. E Jesus passa por isso. Portanto, se somos do espaço de Jesus, e também no espaço dele, todos os elementos possíveis, inclusive também em ser traído, em ser abandonado, em ser desprezado, e por aí vai. Então é a resposta: humildade, gratidão, paciência e suportar, porque o que nos une é maior do que umas coisas nos separam. Amém? Feche os olhos, eu tenho certeza. O pastor não está a normalizar o localismo, jamais. E se tem uma coisa que a nossa comunidade não terá dificuldade é de excomungar pessoas. Vamos seguir também o Bíblia. Se alguém é heresia e não nos decide decretar e mudar, vamos lutar por ele até eles que não têm excomungar. Se alguém caminhar de uma forma que não está andando com os padrões bíblicos de ser, a gente vai ter que fazer o quê? A ter paciência, a buscar cuidado, mas em algum momento, se não mudar, vai deixar comunhão. Mas agora, depois do contrário, é isso que falei convosco que está assim. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Nós não queremos ser uma comunidade artificial de relações da superfície, de relações frágeis. Mas também temos noção que o aprofundamento dos laços pode se revelar desafiador, porque conheceremos pessoas, algumas não convertidas, outras novas convertidas, outras convertidas mas imaturas, outros convertidos que não desviaram o coração.
E isso dá medo nesse mundo nosso. E por isso o mundo se fecha. Muitos não estão dispostos à possibilidade de se abrir para os hábitos e relações. Mas nós somos o povo. Nós somos chamados à comunhão profunda, à edificação uns aos outros, a orarmos pelos outros, amarmos uns aos outros, a servirmos uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, a não permitir que esse nosso mundo nos leve a seguir o ritmo deles. Nos leve a viver o conceito de irmãos, o conceito bíblico de irmandade, Senhor, de união, de mutualidade, de nos importarmos uns com os outros, de nos preocuparmos uns com os outros. E algumas vezes o outro pode significar alguém rude, alguém que nos tratou, alguém que não nos tratou como deveria. Oh Deus, é ali que nós somos chamados a colocar o nosso cristianismo à prova. Nos ajuda a ser humilde, a ser manso, a ser pacientes, a estarmos dispostos, queremos a suportar uns aos outros. Começa lá em casa, se abrir aqui na igreja e depois poderemos ver fora dela também. Nos ajuda a não perder de vista que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos une. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Senhor.